Olá, pessoal! Tá começando mais um Papo Saúde. E no programa dessa semana a gente vai falar sobre a obesidade infantil. O excesso de peso nas crianças é muito prejudicial e as consequências podem durar a vida inteira dos pequeninos. Eu fui conversar com um endocrinologista que me deu várias dicas de como manter uma vida saudável e evitar esse problema. A gente confere agora no Papo Saudável. O Papo Saúde de hoje está falando sobre obesidade infantil e aqui no Papo Saudável nós vamos tirar algumas dúvidas. Nós estamos com o Dr. Daniel Frota. Tudo bom, doutor? Tá ótimo. Um prazer estar aqui com você. Então vamos para a primeira pergunta, certo? Que combinações de fatores favorecem a obesidade infantil? Bom, a obesidade infantil hoje, infelizmente no Brasil e no mundo, está sendo uma epidemia. E os fatores mais importantes envolvem desde a genética, passando também a parte do sedentarismo. As crianças antigamente eram muito mais ativas, hoje estão muito mais sedentárias, infelizmente, diante das violências, presas aos seus condomínios, residências, enfim. Além da obesidade, ter relação também com a parte dos hábitos alimentares, então cada vez mais alimentos industrializados, né, cada vez menos naturais, e esses excessos das porções. Então as porções estão cada vez maiores, né, principalmente em relação ao aumento do açúcar, do carboidrato e das gorduras saturadas. Então essa combinação de fatores que fazem realmente, infelizmente, a epidemia de obesidade que estamos alcançando atualmente. A gente sabe que a obesidade infantil pode seguir durante toda a vida dessa pessoa, né? E que outros problemas a obesidade traz no quesito problemas no coração e tal? Que consequências essa obesidade muito precoce pode trazer para o indivíduo? As principais e mais importantes já vêm desde a diabetes, problemas na pressão arterial, colesterol, triglicerídeo. E além de os sintomas, não são doenças diretamente, mas são sintomas muito frequentes, exposição, cansaço. Isso vai refletir desde a vida dessa criança, adolescente, né, e até gerando um futuro adulto com doenças crônicas, que é isso que a gente quer evitar desde então. A gente sabe que é muito difícil fazer as crianças comerem coisas saudáveis, né? Então, o que é que os pais devem fazer em casa para estimular esse hábito? Primeira coisa, dar o exemplo. Eu não posso querer que meu filho coma uma verdura, uma fruta, se eu não como. Como é que eu posso dar um exemplo, querer dele algo que na minha casa não entra, ou se entra, não é a forma adequada? Então, se é bom para toda a família, claro que teremos que fazer. É bom para todo mundo. Então, uma fruta, uma verdura com hábito rotineiro, um carboidrato adequado, quer dizer, em pequenas porções, essa distribuição, comer de 3 em 3 horas, o exercício físico periódico, se os pais dão exemplos, né, os filhos vão entender como adequado. E as escolas também ajudarem, quer dizer, se a escola ensina para a vida, uma coisa, o item básico, que é uma alimentação, deveria também estar incluso no programa curricular, para se entender o porquê. A gente não come uma verdura, uma fruta, porque talvez seja mais gostoso do que um sorvete, do que um macarrão. Não, a gente come porque é necessário para a nossa saúde. E se eu vou ter esse entendimento, vai ser muito mais fácil eu dar importância e, com isso, a aplicação adequada. A gente sabe que é muito importante, né, o auxílio da família na hora da alimentação, mas e nos esportes? O que as crianças devem praticar e a partir de quando é considerado saudável a prática desses esportes? Ser desde já. Claro que existem artifícios que eu posso adaptar. Se eu não tenho muito condição de praticar fora de casa, eu posso, hoje, desde em jogos que você pode estar dançando, pode estar se movimentando, jogos virtuais, você pode praticar dentro das possibilidades. Hoje a internet também dá essa condição. E claro, brincar, se movimentar de acordo com a idade da infância, isso é fundamental. Não ficar só num videogame e mexer nos dedos, mas mexer o corpo inteiro é fundamental e necessário. E os pais também, dentro das possibilidades
tá? Explorar muito o sábado e domingo, porque uma atividade física no parque, uma atividade física numa praia, onde quer que seja, estimulando a uma caminhada, uma pedalada, a um esporte ao ar livre. Então, sábado e domingo, se eu já conto com esses 2 dias, ótimo, já são 2 dias. E 2 dias na semana que eu possa estar mesclando, já são 4 dias. Então, é um básico já bem adequado para um início de uma rotina saudável. Muito obrigada, doutor, por ter nos dado essas dicas incríveis e tirado as nossas dúvidas. Foi uma honra receber a nossa clínica, conte sempre conosco. Obrigada. E o Papo Saudável fica por aqui, mas não sai daí, porque o Papo Saúde ainda está no ar e a gente vai ter muito mais dicas para você. Bom, a gente acabou de ver que a prática de esportes, a boa alimentação e principalmente o apoio da família é muito importante para evitar a obesidade infantil. A gente agora vai dar um rápido intervalo, mas fica por aí porque o Papo Saúde volta já já. Papo Saúde está de volta. A gente já viu que as atividades físicas e as brincadeiras são muito importantes para movimentar as crianças e evitar o sedentarismo. A gente conheceu um lugar que mistura essas duas coisas e o resultado você confere agora. A obesidade infantil afeta milhares de crianças em todo o mundo. E uma das formas de combater o problema é através da atividade física. Pensando nisso, foi desenvolvido em Fortaleza espaços que unem exercícios e diversão, promovendo uma vida mais saudável para esse público. A atividade física para crianças ela é de fundamental importância para que as crianças desde pequenas elas vão aprendendo, a se movimentar, a usar o corpo dela de uma forma saudável, para que futuramente, quando for na pré-adolescência, adolescência e já também na fase adulta, ela já tenha esse hábito de se movimentar, de se exercitar, pois os exercícios físicos, desde pequeno, eles trazem benefícios para a saúde das crianças, seja na forma de executar um movimento correto para não se machucar, para aprender mesmo brincando com as atividades. Além de evitar a obesidade infantil, o exercício físico desenvolve diversos benefícios na vida de crianças e pré-adolescentes. A obesidade infantil é um fator que está em muito evidências ultimamente. Primeiramente por conta da alimentação das crianças, Muitas delas, hoje em dia, pela atividade que os pais trazem de trabalhar bastante, não ter muito como cuidar dessas crianças na parte alimentar. Então sempre vai um lanchinho aqui, um lanchinho rápido, um sanduíche, um biscoitinho. Então essa atividade, essas alimentações dela acabam fazendo com que as crianças se alimentem mal. Para que isso não aconteça, é preciso primeiro que os pais cuidem da alimentação. Posteriormente, a gente trabalha com atividade física, Então a gente precisa trabalhar sempre com as crianças, já que elas têm bastante energia. A atividade física é fundamental para o desenvolvimento de crianças e pré-adolescentes. Ela incentiva no equilíbrio, coordenação motora, dentre outras melhorias. É importante que desde pequenas as crianças elas possam ter uma atividade física, seja brincando no parquinho, no colégio, o estímulo dentro de casa mesmo, com atividades que elas possam executar dentro de casa, uma corrida, um andar de bicicleta. Então, é importante desde pequena as crianças terem essa prática de exercício físico, para que o sistema cardiorrespiratório dela possa estar acostumados desde criança, desde pequenininhas, a se movimentar, a gastar energia de forma saudável. E sempre lembrando da parte lúdica, de uma forma prazerosa, que elas se sintam à vontade, que elas tenham prazer em estar fazendo aquela atividade, sem nem perceber muitas vezes que estão gastando energia. A funcionária pública Vivian Souza, que há um ano matriculou seu filho na academia, falou a importância de garantir uma vida saudável para as crianças desde cedo e deixou o recado.
se puderem estimular o quanto antes os seus filhos a praticar atividade física, que o façam, porque é notório o desenvolvimento, né, da parte física das crianças e também até a parte mental, né? Aqui ele já fez novos amigos em casa, ele fala dos amiguinhos que ele faz aqui, ele repete exercícios em casa, eu já vi até ensinando outras crianças como fazer exercícios que ele aprende aqui. Então, ele desenvolve várias partes, né? Tanto a física como a mental, psicológica, então é muito importante. É isso aí, pessoal. O Papo Saúde de hoje está chegando ao fim. Se você quiser falar com a gente, mandar alguma sugestão, fazer alguma crítica, é só ligar para 3477-3422 ou mandar um recado nas nossas redes sociais, facebook.com/Papo Saúde Unifor. Muito obrigada pela companhia, até o próximo programa e semana que vem a gente volta com muito mais saúde para você. Tchau, tchau!